Oi, pessoal! No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre volume, mais precisamente pelo método de cascas cilíndricas. No método de cascas cilíndricas, a gente resolve o volume através de sólidos de revolução. E o que são esses sólidos de revolução? Sólidos de revolução são, basicamente, quando a gente pega a área de uma função e gira essa área em torno de um eixo de referência. Nesse caso aqui do nosso desenho, o nosso eixo de referência é o eixo Y. Então, suponhamos que a gente vai ter um giro ao redor desse eixo, dessa área aqui. A gente vai ter basicamente esse formato, quando a gente girar. Se vocês conseguem enxergar, isso aqui vai me gerar um sólido igual a um cone. Então, como é que a gente resolve o volume desse sólido? Pelas fórmulas matemáticas, a gente já sabe a fórmula utilizada para calcular o volume, mas pelos métodos de integrais, a gente tem que calcular pensando em outras soluções. Então, suponhamos que a gente tenha que dividir esse sólido em diferentes cilindros. Então, a gente vai ter, por exemplo, um cilindro aqui. Certo? Aí, a gente divida em outro cilindro, menor um pouco, de raio menor, né? E um outro cilindro de um raio menor ainda do que esse. Se vocês puderem perceber, a gente pode dividir esse sólido em diferentes cilindros e diferentes tamanhos. E essa divisão contribui para que a gente consiga resolver o volume desse sólido. Então, basicamente, a gente vai pegar a área lateral desse cilindro, que é a área é igual a 2πr vezes h, que é a área lateral do cilindro. Então, vamos analisar. A área é igual a 2π vezes. Quem é o R? O R é o meu próprio x, né? Porque tá no eixo, então, o raio do cilindro vai ser o x. E o h é a minha própria função, que então vai ser a minha função f de x. Então, pronto. Para calcular esse volume, suponha que esse cilindro, ele tem uma espessura bem pequena, que a gente vai chamar essa espessura de dx. Então, a gente tem que dv é igual a 2π x da função vezes essa espessura que a gente determinou, que é o dx. Então, se a gente tem diferentes cilindros desses com essas espessuras dx, para a gente calcular esse volume, é só a gente somar as áreas desses cilindros. Então, se a gente soma, a gente tem a integral. Então, basicamente, volume é igual a integral, que vai variar aí no limite, né, de A até B, que a gente está calculando, de 2π x da f de x dx. Essa é basicamente a fórmula que a gente usa para calcular o volume dos sólidos de revolução através de cascas cilíndricas. E aí, resumindo, que é como a gente vai encontrar na maioria dos livros, é 2π, porque como 2π é constante, então ele sai da integral, vezes a integral de A até B, de x, vezes a f de x dx. Então, com base nessa fórmula que a gente encontrou, a gente vai agora fazer um exemplo bem fácil, que é esse exemplo aqui. Seja R a região plana, limitada pelos gráficos de y igual a x
elevado a 3 sobre 2, y igual a 1, x igual a 1 e x igual a 3, ele pede para determinar o volume do sólido gerado pela revolução de R, sendo R essa imagem aqui, né? Esse retângulozinho aqui. Então, a gente sabe que para a gente poder achar o volume, a gente tem que espelhar a área da função. A gente tem que essa função, né, ela vai ser espelhada para o lado contrário. Limitada também em 1. E limitada em 3, que ele fala, né? Então, se a gente tem essa limitação, não sei se vocês conseguem enxergar, mas a revolução em torno do eixo vai me gerar um sólido semelhante a isso aqui. E esse sólidozinho R, que é o que ele quer calcular, né? O volume em torno desse sólido, também vai me gerar um outro desenho. Que é basicamente um cilindro dentro do outro. Então, ele quer que a gente calcule justamente essa casca que R faz em torno do eixo. Que é basicamente essa parte aqui. Então, a gente sabe que o volume é igual a 2π vezes a integral de A até B de x vezes a f de x dx. Então, volume, substituindo os valores. O meu intervalo, ele limitou de 1 até 3. Então, A é 1, B é 3. De x vezes... Quem é a minha função? Como ele fala aqui que ele quer o volume pelo sólido gerado da revolução de R, então, quem gera o volume da casca é justamente esse sólido aqui. E a função do sólido é x elevado a 3 sobre 2 menos 1. Então, meu f de x é x elevado a 3 sobre 2 menos 1. Pronto. Para calcular isso aqui, a gente tem que 2π é igual a 1. Aí, é só fazer aqui, ó, o chuveirinho. E aí, eu vou ter x elevado a... Multiplica, somos expoentes, aqui vai dar 5 sobre 2, menos 1, menos x, desculpa, vezes dx. Então, a gente tem que volume é igual a 2π. A gente sabe que, para resolver a integral de um polinômio simples, a gente tem que integral de x elevado a n dx é a mesma coisa de x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Então, no nosso caso, o nosso n é o 5 sobre 2. Então, 5 sobre 2 mais 1 vai me dar 7 sobre 2. Então, vai ficar x elevado a 7 sobre 2 dividido por 7 sobre 2, que é a mesma coisa. Menos x elevado, no caso desse expoente é 1, então, x ao quadrado sobre 2. Tudo isso ainda no intervalo de 1 até 3. Substituindo os valores, né, que a gente sabe também que a integral de uma função f de x, que vai de a até b, é a mesma coisa que a subtração delas. Então, é a função b menos a função de A, substituindo os valores. Então, a gente tem que o volume vai ser igual a 2π, substituindo os valores. Primeiro, a gente substitui B, que é igual a 3, depois a gente substitui A, que é igual a 1. Então, vai ter que
eu vou só inverter aqui, né? 2 dividido por 7 vezes 3 elevado a 7 sobre 2, menos 3 elevado ao quadrado sobre 2, tudo isso menos, agora substitui, né? 2 sobre 7 vezes 1 elevado a 7 sobre 2, menos 1 ao quadrado sobre 2. Com a substituição desses valores, a gente tem que o volume é igual a 57,03 metros cúbicos, ou unidades cúbicas. Pronto. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários ou enviar um e-mail pra gente. O e-mail vai estar na descrição desse vídeo. E é isso. Até a próxima. Bons estudos!